amigos do NEP São Paulo, amigos de ideal, de doutrina. Nós, mais uma vez, estamos aqui para apresentar e dar sequência nesse projeto que foi idealizado por amigos queridos do Livro da Esperança, que tem trazido tanto alento a todos os nossos corações. E nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que compõem o quadro de trabalhadores e responsáveis por esse projeto que possam nos auxiliar. O meu nome é Emerson. Meu nome é Cláudia e nós somos do NEP Eurípides Barçanufo de Franca. Então, para iniciar as nossas reflexões, nós vamos fazer a leitura. O nosso hoje é o capítulo 12, Nós e o Mundo. Dai e ser-vos-á dado. Jesus, Lucas 6-38. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais o combate? É o capítulo 5, do Evangelho, o item 26. Muitos religiosos afirmam que o mundo é poço de tentações e culpas, procurando o deserto para acobertar a pureza. Entretanto, mesmo aí, no silencioso retiro em que se entregam a perigoso ócio da alma, por mais humildes se façam, comem os frutos e vestem a estamenha que o mundo lhes oferece. Muitos escritores alegam que o mundo é vasto arsenal de incompreensão e discórdia, viciação e delinquência, como quem se vê diante de um serpentário. Contudo, é no mundo que recolhem o precioso material em que gravam as próprias ideias e encontram os leitores que lhes compram os livros. Muitos pregadores clamam que o mundo é vale de malícia e perversidade, qual se as criaturas humanas vivessem mergulhadas em piscina de lodo. Todavia, é no mundo que adquirem os conhecimentos com que ornam o próprio verbo, e acham os ouvintes que lhes registram respeitosamente a palavra. Muitas pessoas dizem que o mundo é antro de perdição, em que as trevas do mal senhoreiam a vida. No entanto, é no mundo que recebem o regaço materno, para tornarem o arado da experiência, e é no mundo que se nutrem confortavelmente a fim de demandarem mais altos planos evolutivos. O mundo, porém, obra-prima da criação, indiferentes acusações gratuitas que lhes são desfechadas, prossegue florindo e renovando, guiando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Fugir do trabalho é sofrer no mundo, a título de resguardar a virtude, é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. O aluno diplomado em curso superior não pode criticar a bizonhice das mentes infantis, reunidas nas linhas primárias da escola. Os bons são realmente bons se amparam os menos bons. Os sábios fazem jus à verdadeira sabedoria se buscam dissipar a névoa da ignorância. O espírita, na essência, é o cristão chamado a entender e auxiliar. Doemos, pois, ao mundo, ainda que seja o mínimo do máximo que recebemos dele, compreendendo e servindo aos outros sem atribuir ao mundo os erros e desajustes que estão em nós. Nós começamos as nossas reflexões pensando no mundo, porque fala nós e o mundo. O mundo como essa escola realmente de regeneração, que ele começa, falando aqui,
como a gente vai retratar esse mundo, né? Se é realmente a gente recolhe ele como a gente reclama, né? A gente recolhe ele aqui como esse mundo da incompreensão, da discórdia, ou esse mundo que é, né, a nossa casa enquanto estamos encarnados, para que a gente possa fazer a regeneração do nosso coração. Porque aqui ele fala que é no mundo que a gente vai, né, recolher todo esse material que nós aprendemos, né, espiritualmente, para que a gente possa colocar em prática os preceitos do Cristo, né? E para isso, a gente valorizar realmente essa oportunidade bendita que está sendo esse momento de estarmos aqui reencarnados no planeta Terra. Então, algumas mensagens para as nossas reflexões, a gente tem aprendido, né, com o estudo da evangelização de espíritos, que valorizar a oportunidade recebida é um ato de crescimento. Negligenciar a oportunidade é permanecer na inoperância evolutiva, porque aqui nós temos a oportunidade realmente, né, de pertencer a esse mundo, de estar nesse mundo, como está no Evangelho também, mas que a gente viva hoje os preceitos do Cristo no mundo, que a gente viva no mundo sem pertencer, colocando, né, aproveitando esse momento tão salutar, colocando os poderes do Espírito em ação, para que a gente possa adquirir as virtudes, né, como Jesus apresentou para nós, né, na sua vivência, que foi através da vivência de Jesus que nós aprendemos realmente ser esse servidor, mas aquele servidor sem violência, aquele servidor que sabe esperar o momento certo com paciência, né, para fazer o seu trabalho com humildade, e assim a gente vai adquirindo, né, as qualidades necessárias para a gente ser esse homem de bem que todos nós, né, almejamos. Desse capítulo, me chama muita atenção os versículos que o Emmanuel separa, né, do Evangelho, quando ele fala, dai e ser-vos-á dado. Aqui já faz, né, e a hora que ele põe o título Nós e o Mundo, já dá para a gente desenvolver um monte de reflexões. À medida que eu ofereço algo, é esse algo que eu também recebo. Nós somos convidados a desenvolver a fraternidade com esse propósito do Evangelho para que recebamos ou sintamos a alegria de nosso Senhor dentro de nós, né? Aqui, quando Emmanuel faz alguns apontamentos dos religiosos, dos escritores, dos pregadores, e falando que a gente sempre vê o exterior, né? Acontece tal situações, um mundo de discórdia, de tentações. A gente ainda equivocadamente sempre pensa no exterior, e a lição do Evangelho, a lição que tem chamado a reflexão, é para que a gente olhe para dentro de nós. Quando o apóstolo Paulo fala na segunda carta ao Timóteo, eu combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Dá para a gente então entender qual é o convite que nós precisamos fazer no mundo, lembrando as colocações do Cristo, né? Que eu venci o mundo, ou seja, ele viveu, somos todos nós convidados a passar pelo mundo e experimentar ou ter as experiências que nos modifiquem por dentro. E é esse o convite que ele vem fazer para todos nós, né? Quando ele vem fazer, a hora que ele fala aqui, fugir do trabalho e sofrer no mundo a título de resguardar a virtude é abraçar o egoísmo mascarado de santidade. Ou seja, a hora que tivemos a oportunidade de fazer o nosso planejamento reencarnatório, sabíamos das grandes dificuldades que passaríamos e prometemos cumprir com bastante severidade as modificações íntimas, né? Então, todos nós somos convidados a essa reflexão de modificar por dentro. Tem uma lição do Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, que quando ele vai fazendo esses apontamentos do mundo e nós, ele fala assim, é a lição 160, quando ele fala a grande luta. Segundo nossas afirmativas reiteradas,
A grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Ou seja, não é para me combater a inferioridade que está fora de mim. É para eu combater as inferioridades que se encontram no meu mundo íntimo. E é essa oportunidade que nós encontramos ao reencarnar, né, Cláudia? Sim. E essas dificuldades, né, elas são ocasionadas, né, a gente tem observado isso em nós, elas são ocasionadas pela não aceitação ainda do que nos foi oferecido como oportunidade para nossa melhora, que às vezes é a família que a gente está inserido, o local, né, mesmo a casa espírita, aquelas pessoas que convivem conosco. Então, hoje as reflexões, porque quando essa lição, né, foi trazida para nós, ele vem falar realmente que é o que o Emerson está colocando, a questão da nossa intimidade, como que eu combato, né, essas questões do mundo em mim, na minha intimidade, porque aí vai ser o reflexo, né, para eu poder direcionar, né, o meu trabalho, para que a gente possa construir em nós, né, como Paulo, né, como foi dito agora, fazer esse bom combate em mim mesmo, porque a gente aqui mesmo, ele fala, né, que no mundo a gente vai adquirir o conhecimento, né, a gente vai adquirir a palavra, registrar isso, mas é nas ações que a gente vai colocar em prática tudo isso, né. E Jesus, também numa outra mensagem que chama Jesus e o Mundo, ele fala que Jesus, se ele não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Então Jesus, ele confia em nós, né, para essa regeneração. E ele nos disse, né, eu venci o mundo, né? Ele não venceu aqui no mundo, mas ele venceu o mundo, porque ele vivenciou a lei de Deus, né, que é de amor, que é de cooperação, né, educando, né, o nosso espírito para esse bem maior, né, para que a gente possa realmente construir em nós essa visão que Emmanuel coloca aqui para nós, também na leitura. Ele fala, o mundo é uma obra-prima de Deus, né, da criação. E a gente tá aqui, né, a gente tem para nós, né, gratuitamente, todas as coisas boas, a beleza da vida, da natureza, né. A gente tem aprendido tanto, né, a natureza é uma escola para nós, né, para a gente aprender a paciência, né, quando a gente vê a semente, o tempo que ela leva para germinar. Então ele coloca o mundo é essa obra-prima, indiferente às acusações gratuitas que nós fazemos, né, porque às vezes a gente reclama do frio, do calor, da chuva. Ele fala, indiferente a tudo isso que a gente faz, o mundo prossegue florindo, prossegue renovando e guiando, né, a humanidade, sustentando o progresso com a esperança, com o bom ânimo, né, que os nossos amigos, eles nunca desistem de nós, né, a gente vê isso nas nossas atividades, né, os amigos sempre estão nos impulsionando na sua fala, né, sempre direcionando esse bom ânimo, a esperança, para a gente vencer esse mundo interior, né, que é vencendo esse mundo interior, a nossa intimidade, a gente vai ter essa visão, né, da lei de Deus de amor, de cooperação, iluminando a nossa consciência para esse trabalho. Gostei muito dessa fala do Emmanuel quando ele diz: os bons são realmente bons se ampara os menos bons. E aí, dentro dessa fala de Jesus que veio na confiança conosco, e como você está dizendo, da cooperação dos amigos para conosco, dá para medir a bondade dos bons espíritos quando a gente percebe eles nos apoiando, apesar das nossas dores, das nossas inferioridades. Quinto Varro, no livro Ave Cristo, mostra a sua bondade quando abre mão
de alguns benefícios para voltar ao planeta Terra, para que pudesse cooperar com um coração. Alcíone, no Renúncia, também mostra a sua autoridade de amorosidade, também quando deixa as esferas celestiais para vir, né, comungar com alguns corações. O próprio Estevão, que também fica lado a lado com o apóstolo Paulo para direcioná-lo no caminho do bem, conduzi-lo. E aí dá para ter noção da grandeza dos bons quando vem em socorro dos menos bons. É essa a proposta, porque quando a gente lê lá na carta aos Romanos, quando o apóstolo Paulo pede para que a gente não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, ele pede para que a gente modifique as nossas intimidades. Ou seja, eu posso contribuir para com o outro quando eu vou transformando o meu mundo e vou embutindo nesse mundo as mensagens de amor, de perdão, de cooperação que o Evangelho tem trazido para todos nós. Realmente, então, que nós não nos conformeis, mas nos adaptemos ao Evangelho, coloquemos em prática o Evangelho para que possamos ofertar para todos aqueles irmãos que convivem conosco essa bondade. Tem uma fala do Emmanuel que é muito bonita também, eu não me lembro o livro agora, quando ele fala assim, aproximemos dos superiores para aprender e aproximemos dos inferiores para ajudar. Então o trabalho sempre será de cooperação entre nós e o mundo que nos rodeia, porque também é assim para com o mundo espiritual. E aí ele prossegue dizendo assim, o espírita na essência é o cristão chamado a entender e auxiliar. Eu achei fantástica essa fala do Emmanuel, porque nesses tempos que estamos vivendo hoje, é preciso que nós saibamos, na essência, acolher, auxiliar e amparar todos que se achegam até nós, para que sintamos em comum acordo as benesses do Evangelho, né? Sim, e a gente vai sentir esses benefícios, né? Quando Jesus, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, ele vem dizer para nós, né, o Espírito de Verdade, que esse sentimento renovado, porque quando o nosso coração for tocado pelo Evangelho, tá lá, né, que o Espírito que é tocado realmente pelos bens, né, espirituais, é tocado pelo Evangelho, ele vai realizar prodígios. Por quê? Porque ele vai ter uma outra visão de mundo, ele vai se comportar de uma maneira diferente, porque ele coloca assim, ele vai ter esse sentimento de dever cumprido, que dará para nosso espírito essa tranquilidade, né? Porque aí ele vai ser um espírito resignado. Aí ele coloca, o coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente tantos desfalecimentos, porque o corpo ele sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito, porque realmente a gente sabe, né, que as nossas mazelas são espirituais. Então, quando Jesus traz isso para nós, quer dizer que a gente vai viver muito melhor, né? Porque a gente vai estar cumprindo o seu mandamento, né? Nós vamos estar cumprindo a lei de Deus. E ele fala aqui, como o Emerson leu, né, que o espírita, ele vai ser esse cristão. Como o Emerson citou vários irmãos nossos, né, que são esses exemplos para nós do cristianismo primitivo. Eles tinham essa crença, eles vivenciavam isso, que as pessoas que estavam ao redor, muitas vezes, a gente mesmo, quando a gente lê Paulo e Estevão, que você vê Estevão, ele lê, né, os pergaminhos e já se tornou cristão, porque ele já tinha no coração plantado a sementinha, né? Ele já tinha, né, nele, ele aprendeu a lei de Deus, né? E quando ele lê os primeiros pergaminhos, né, com Pedro, e o coração dele já é transformado. Por quê? Porque ele já tinha nele essa sementinha realmente. Então, esses cristãos, né, como o Emerson citou alguns,
esses irmãos, né, que vêm na proposta às vezes de salvar um coração, eles entenderam, né, que a lei de Deus realmente é de amor, e é o que ele fala aqui, né, é doando que a gente vai entender, né, que aquele que contribui, né, que aquele que traz em si essa essência do Cristo, ele vai vivenciar realmente, ele vai estar nesse mundo, mas sem pertencer ao mundo, né? Ele vai estar com esse mundo interior transformado e vai ver a beleza que é estar aqui reencarnado nesse momento, passando essas experiências, né? Passando essa fase que nós estamos, né? Dessa pandemia, com muitos de nós, né, em casa, quietinhos, mas que estamos tendo a oportunidade de aprender com essas lições que tanto tem exigido dos nossos corações, né, essa confiança em Deus nesse momento. Caros amigos, essa é a nossa contribuição. Gostaríamos de agradecer a Deus, a todos os irmãos do NEP do Estado de São Paulo, por essa dádiva de podermos sentir a presença amorosa de tantos corações nos incentivando a essa renovação. Um grande abraço a todos e muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço, e é com muita alegria que a gente está aqui hoje, né, falando de Jesus.